Olá, alunas e alunos, eu sou o professor Marlos, de Sociologia, e hoje a nossa conversa é sobre estratificação e desigualdades sociais. Estou falando de desigualdades sociais no plural porque, para entender as desigualdades na sociedade, nós temos que pensá-las no plural, porque são vários tipos de desigualdade que podem ser estudados na sociologia. Então, o que nós estamos chamando de desigualdade? Podemos pensar a desigualdade como a diferença que determinado indivíduo, determinado grupos tem para acessar uma série de direitos, né? Então, podemos pensar desigualdade como desigualdade de gênero, quando diz respeito aos papéis sociais, desigualdade racial, desigualdade digital, né? Acesso a essa nova tecnologia dentro da sociedade de informação. Embora que, na maior parte das vezes, quando a gente fala de desigualdade, nós estamos pensando em desigualdade econômica. Mas vamos tentar perceber hoje que a desigualdade ela acontece em várias camadas, né? E esses tipos de desigualdades podem estar relacionadas entre si. Mas para a gente poder entender como é que funciona isso, nós temos que entender 3 conceitos básicos que vai ajudar a gente a operar o entendimento dessa dinâmica social. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o de estratificação. O segundo, o de estrutura e, por fim, o de mobilidade social. Então, vamos tentar primeiro diferenciar esses 3 conceitos para, em seguida, poder conversar um pouco sobre os tipos de desigualdade. Então, primeiro, o que vem a ser uma estrutura social? Vamos dar uma olhada aí? Então, quando a gente fala de estrutura social, a gente está falando de uma organização, da forma que a sociedade organiza vários aspectos de sua vida, né? Então, é a organização dos aspectos econômicos, dos aspectos culturais, dos aspectos políticos e históricos. Pensa como uma imagem mental a própria estrutura de um prédio, né? O que mantém aquele prédio em pé, né? Então, quando a gente fala de estrutura social, também tem uma dinâmica também de preservação da sociedade, né? Do que mantém essa forma social para as próximas gerações. Embora essa estrutura também se modifique, existe uma tensão aí entre mudança social e permanência, mas quando a gente fala de estrutura, diz mais respeito como que as instituições preservam e passam para as próximas gerações as características, as formas de determinada sociedade. Então, estrutura social é um dos conceitos mais importantes da sociologia, e normalmente quando a gente fala de uma relação, de uma tensão entre indivíduo e sociedade, a gente está falando dessa relação, né, entre o próprio indivíduo e essas estruturas. Ok? Então, o conceito de estrutura social é que é diferente do conceito de estratificação, embora eles estejam próximos, né? Embora eles estejam dialogando, melhor dizendo, né? O que seria a estratificação? Como a sociedade organiza determinadas camadas, determinados estratos, e a relação desses estratos com acesso a um poder, né? Um poder econômico. Por exemplo, diversas sociedades vão mostrar formas de estratificação diferentes, né? Podemos pensar, por exemplo, que a sociedade brasileira, né, em seu período colonial, ele tinha um tipo de estratificação. A sociedade brasileira contemporânea tem outro tipo de estratificação. A sociedade indiana, né, pré-moderna, ela tinha um outro tipo de estratificação, conhecida como estratificação em castas. Já vimos 2 conceitos, o conceito de estrutura social e o conceito de estratificação social. Agora temos um terceiro conceito aí para ajudar a gente a pensar nesse fenômeno social chamado de desigualdade, que é o conceito de mobilidade social. O que vem a ser a mobilidade social? É a possibilidade de um indivíduo sair de determinado extrato social e ir para outro extrato social, seja subindo dentro da pirâmide social ou mesmo descendo, né? A nossa sociedade, pelo menos idealmente, né, a sociedade contemporânea, ela permite mobilidade social, né? Embora a própria estrutura social possa oferecer algumas barreiras, algumas dificuldades, mas nada que formalmente impeça que o indivíduo tenha mobilidade social.
Então, a gente precisa saber trabalhar esses três conceitos e perceber que, apesar de diferentes, como que eles se relacionam para a gente poder entender o fenômeno da desigualdade. Então, reforçando, para estudar as desigualdades sociais é importante estar atento a esses três conceitos: o conceito de estrutura, o conceito de estratificação e o conceito de mobilidade. Dando continuidade, então, dentro do conceito de estratificação, nós percebemos que existem, ao longo da história, existiram várias formas de estratificar a sociedade. Vamos dar uma olhada aí em três conceitos muito importantes para a história. O primeiro conceito é o conceito de casta, o segundo de estamento e o segundo de classes. Vamos tentar entender a diferença desses três sistemas de estratificação para poder entender como que se estratifica a sociedade contemporânea. No sistema de castas, que é o sistema que predominou, por exemplo, na Índia pré-moderna, né? A sociedade ela é dividida por castas e dentro dessas castas o indivíduo ele não tem mobilidade social, o que justifica a presença do indivíduo nesta casta, no caso específico da sociedade indiana pré-moderna, seria a relação que ele tem com o próprio sangue, com a própria família. Então, se o indivíduo nasce em determinada casta, ele está determinado a passar a vida naquela casta, ocupando aquela função social, tendo acesso ou não a poderes. A sociedade indiana pré-moderna justificava, né, as castas a partir de um discurso religioso. Eles acreditavam que os brahmanes, né, que são os líderes religiosos, eles eram brahmanes, nasciam assim porque aquelas famílias tinham surgido, né, da cabeça de uma divindade. Enquanto uma outra casta seria visto fora da própria estrutura social, eles imaginavam que esses indivíduos não tinham nascido nem do corpo dessa divindade, teriam surgido da poeira dos pés dessa divindade. Então, eles estariam respondendo também a um karma. Então, dessa forma, não havia possibilidade. Se você nasce da família em determinada casta, não há possibilidade aí de mobilidade social. Então, a hereditariedade é um fator decisivo para a divisão social, ou seja, para estratificação. Então, um modelo de estratificação de divisão social antiguíssimo na história humana é o sistema de castas, ou seja, um sistema de estratificação. Outro modelo que aparece no período conhecido como Idade Média é o de estamentos. Estamentos aí está ligado a status. Determinado indivíduo tinha um status dentro da sociedade, segundo aquela sociedade atribuía a importância dele em relação ao rei, ao príncipe ou mesmo a Deus. Nós tínhamos a nobreza, nós tínhamos o clero e essas pessoas eles tinham um status maior, uma importância maior para o rei e para Deus. Assim que era justificado essa divisão social. Enquanto os trabalhadores ali na base da pirâmide social não tinham essa importância para o rei, para Deus, né? Ele estava ali pagando o seu pecado original, eles estariam ali com menos acesso a poder, a bens nessa sociedade. Uma coisa interessante para pensar sobre o estamento é sobre o sociólogo Raimundo Faoro. Ele vai pensar a formação do Brasil a partir dessa lógica de estamento. Ele defende a ideia que o Brasil colonial é formado pelo poder absolutista do rei português, né? E a formação do Estado brasileiro está ligado a uma formação, a uma lógica, à estratificação do estamento, e assim o Estado brasileiro contém, né, e reproduz dentro da sua estrutura essa lógica de estamentos. Então, o Estado brasileiro, assim, ele se torna um Estado patrimonialista, aonde os indivíduos que ocupam cargos públicos tratam de maneira o bem público como se fosse pessoal.
Por quê? Porque ele acredita que a lógica do estamento ainda está muito presente, vazou, digamos assim, para a modernidade brasileira e ainda está muito presente no Estado brasileiro. E o que ele usa, então, para isso, para justificar não, para entender melhor como que fenômenos como corrupção acontece no Brasil. Então, corrupção estaria ligado a essa lógica de estamento que vazou para o Brasil moderno desde a estrutura colonial que se estabelece no Brasil. Outro sistema de estratificação social é o sistema de classes sociais, que é característico das sociedades modernas, né? Que se constrói a partir das revoluções burguesas. Esse sistema social ele permite mobilidade social porque o Estado moderno ele tem como princípio a igualdade entre os indivíduos, já que ele é resultado, como a gente acabou de comentar, das revoluções burguesas. Embora vamos perceber que esse Estado moderno ele apresenta uma série de barreiras. Então, o que seriam as classes sociais? Seria a divisão da sociedade a partir dos aspectos econômicos dessa sociedade. Nós temos autores que vão abordar a questão da classe social na nossa sociedade de maneira diferenciada. O primeiro autor da sociologia que começa a apresentar esses aspectos, ou pelo menos que nós vamos ver aqui, e que dá grande importância para as relações de classe, para a metodologia apresentada por esse, é o Karl Marx, né? Vamos dar uma olhada aí. Então, Karl Marx ele desenvolve toda a sua teoria sociológica, dando grande importância para a estratificação social. Para Karl Marx, o sociólogo tinha como metodologia para entender o fenômeno social, entender as relações econômicas e antagônicas que aparecem entre a relação entre quem possui os meios de produção e quem não possui os meios de produção. Essas duas classes sociais, que Karl Marx chama a atenção, né, entre o patrão e o trabalhador, entre esse burguês de uma sociedade industrial e o proletariado, eles entram em conflito porque têm interesses antagônicos. Da metodologia marxista dá grande importância para a estratificação social. Dando continuidade, nós temos o Max Weber, também, mas que vai dar uma olhada um pouco diferenciada para a questão da estratificação social. Por quê? Porque, para Weber, não é só o aspecto econômico que deveria ter relevância para a análise sociológica weberiana. Ele pensa em classe social, ou seja, ele pensa nesse aspecto, nessa dimensão econômica para poder entender a estratificação social, mas ele pensa em outras dimensões da vida social, como o status, que ele chama de estamento, e também da dimensão política, né, que são os partidos. Vamos tentar perceber a diferença entre essas dimensões da vida social para Weber. Weber vai entender que sim, a dimensão econômica é importante, então dá para pensar a sociedade a partir de classes sociais, né? Mas ele coloca ali, ao pensar o indivíduo enquanto pertencente a uma classe social, ele leva em consideração também uma situação de mercado que possibilita ou não o indivíduo estar dentro daquela classe. Por exemplo, não adianta o indivíduo ter um diploma, vamos supor, de engenheiro, de advogado, né? Se, digamos assim, a situação econômica dele, a situação de mercado dele, né, melhor dizendo, né, não permite ele uma inserção dentro daquela classe social. Outro aspecto da estratificação aí para Weber é o que ele chama de estamentos. Lembra do estamento enquanto sistema de estratificação lá da Idade Média? O Weber vai falar que o estamento, características do estamento, ele vai vazar e vai sobreexistir ainda na sociedade moderna. Então, existe uma relação social que ainda estratifica os indivíduos. Então, o status ainda vai ser importante para a gente perceber como que a sociedade divide, né, como que ocorre a divisão social. Então, ele leva em consideração, como no primeiro ponto, a dimensão econômica
Ele vai chamar a atenção por um aspecto que ele chama de situação de mercado. Ele leva também em consideração a dimensão social, chamando a atenção para o status, né? Ou seja, estamentos, lembrando que estamento está ligado, né, a status. E há um terceiro aspecto, há uma terceira dimensão da vida social, que são os partidos, ou seja, as afinidades políticas, né, como que determinado grupo consegue, tenta ter influência na vida política, na decisão de outras pessoas. Mas esses partidos, para Weber, não precisa ser necessariamente um partido político institucionalizado, né, como uma série de siglas que concorrem à eleição. Esses partidos, para Weber, pode ser um grupo de pessoas que têm influência na vida política por causa de status, por causa de poder econômico, né? Um sindicato, por exemplo, pode funcionar como um partido, dependendo da força desse sindicato, por exemplo, né? Não precisa ser necessariamente um partido político institucionalizado que concorre à eleição, mas ele está pensando muito mais na capacidade mesmo de influenciar nas decisões de outras pessoas ou de outros grupos. E agora? Agora que a gente conhece essas categorias, esses conceitos, como que instrumentalizar essas categorias, esses conceitos, para poder entender a nossa realidade social, né? Como que foi visto também, historicamente, a desigualdade, né, a estratificação no Brasil. Vale lembrar que o Brasil tem um passado, a partir de uma série de intelectuais, médicos, juristas, um passado que justificava a nossa desigualdade a partir de um preconceito e a partir de teorias racialistas que tentavam justificar a pobreza, a desigualdade, a situação do Brasil de desenvolvimento econômico em relação a outros países a partir de teorias racistas. Temos aí em ordem 3 exemplos desses teóricos, né? O Silvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha. Chama atenção aí para Nina Rodrigues, que também como sociólogo, mas como jurista, propôs até um sistema jurídico diferenciado para negros e brancos, onde o peso da lei seria diferente. E como que funcionava o pensamento racista desses teóricos, desses pensadores, né, que tiveram tanta influência no Estado, na vida social brasileira? Lembrando que eles tinham um poder político, o Silvio Romero foi deputado federal, né? O Nina Rodrigues teve grande influência dentro do setor médico brasileiro, vai influenciar em seguida também teóricos eugenistas, né? Eles acreditavam que a miscigenação da sociedade brasileira era uma desvantagem em relação a outros países, né? Eles acusavam que o Brasil estaria matando uma raça, e nesse caso, que eles estavam falando, seria uma raça pura, branca, europeia, com a miscigenação. Então, a influência de uma série de autores, né, citamos 3 aqui, mas de uma série de autores, pensadores, juristas, a influência desses caras na sociedade, na academia brasileira, vão influenciar uma série de políticas públicas que tentam apagar, né, grupos como negros, indígenas, né? Então, talvez uma dica e algo interessante numa redação, num concurso, onde vocês podem estar abordando um tema controverso, como o de cotas, independente se você vai, no seu texto, defender a eficiência ou não dessa proposta de política pública de inclusão, lembrar e saber relacionar que são chamados políticas de reparação porque houveram políticas públicas anteriormente que tentavam apagar da sociedade brasileira determinados grupos, determinadas raças. Na sociologia, nas ciências sociais, quando nós estamos falando em raça, nós estamos falando como uma categoria histórica, uma categoria política, né? Bem diferente de raça, como esses teóricos racialistas pensavam, pensando numa categoria biológica. Por quê? Porque hoje, com o avanço da ciência, da genética, nós sabemos, né, que não existe raça dentro da espécie humana. Então, ao tratar de raça, aqui nós estamos falando de raça enquanto uma categoria
histórica, política, né? Construída historicamente. Então, como assim, então, raça seria uma categoria histórica, né? Porque seria algo muito mais próximo de etnia que nós estamos falando. Não se relaciona diretamente, embora em determinados momentos havia essa confusão, mas não se relaciona diretamente com a raça enquanto categoria biológica. Um exemplo de como que a gente pode pensar a raça enquanto uma categoria política é pensar que os ruivos da Irlanda, em determinado momento histórico de dominação inglesa, eles não eram tratados como brancos. Há um entendimento que branco é uma categoria política e quem tinha poder naquele momento de dominação não era um grupo conhecido como ruivos, né? Eles eram vistos como se fosse uma raça né, com problemas e não da altura dos brancos europeus clássicos no quais os ingleses se incluíam. Outra forma de desigualdade, lembrando que a gente está pensando em desigualdade, né, no plural, existem desigualdades dentro da sociedade, é um tipo de desigualdade relacionada a papéis sociais, né? Então nós temos uma socióloga australiana importante, Raven Connell, que ela vai pensar como que ocorre essa desigualdade de gênero, como que isso é passado, como que essa dinâmica dentro da sociedade. Para isso a gente vai ter que lembrar aí dos conceitos que nós estávamos falando no início da aula, né? O que é estrutura, o que é estratificação. A Connell, ela vai dizer o seguinte: historicamente, as instituições sociais, aí a gente está pensando, né, em estrutura, as instituições sociais vão delegar aos homens os papéis sociais de maior importância, né? Sendo assim, as instituições que detêm poder, como o exército, as universidades, as igrejas, eles só vão aceitar homens. Então, essa sociedade constrói exclusivamente modelos para que nós possamos admirar, olhar com respeito, modelos de liderança, intelectuais, homens. Porque essas instituições sociais, dentro da estrutura social vigente, só permite o acesso a homens. Então, os próprios homens que frequentam essas instituições vão ter uma relação de admiração, de respeito entre eles, entre os seus amigos. Enquanto a relação com as mulheres vai ser uma relação muito mais como um objeto ligado à sexualidade, mas não no mesmo nível de respeito que ele tem entre os homens, por exemplo. Então, a base da desigualdade para essa socióloga australiana, ela está ligada à estrutura social, né? Então, se a gente pensa em desigualdade de maneira como uma forma estrutural, então é porque a gente está pensando na estrutura social e como que ela reproduz nos indivíduos a sua própria forma. Então, um autor importante também para pensar o racismo, né? Voltando um pouquinho à questão do racismo, mas lembrando dessa lógica estrutural, o Silvio Almeida, quando ele escreve o livro dele, Racismo Estrutural, ele está pensando nessa lógica, nessa dinâmica, né? Então, lembrando também que estrutura é uma forma complexa que entra também, dentro dessa lógica de análise, aspectos econômicos da vida. No Brasil também não existe uma concordância entre os autores para como que a gente vai analisar a estratificação no Brasil, né? Existem algumas diferenças metodológicas dependendo dos sociólogos. Vamos dar uma olhada aí num quadro que tenta representar as classes sociais no Brasil, né? Nós temos aí a primeira pirâmide, em 2004, como que o IPEA via, né, a distribuição das classes sociais no Brasil. Então, nós temos uma base aí, ilustrando aí uma base muito ampla de uma classe mais pobre, né? Na pirâmide, no meio aí, uma classe média, uma quantidade menor, e no topo da pirâmide daí a elite. Aqui nós temos 2004 e em seguida nós temos 2014. O que mudou, o que teria mudado nesses 10 anos? Então a gente tem uma diminuição aí de uma classe mais pobre e o aumento de uma classe média. Isso é uma forma de tentar ler e interpretar as classes sociais no Brasil. Só que em relação a isso não existe uma concordância. Por quê?
Porque os pesquisadores que vão defender essa ideia que em 10 anos houve uma diminuição da pobreza no Brasil, eles vão defender a ideia de classes sociais muito presa a uma relação econômica e de acesso a bens de consumo. Os autores que vão criticar essa visão, né, como o sociólogo Gessé de Souza, por exemplo, ele vai chamar a atenção que não dá para classificar classes sociais pensando apenas na esfera, na dimensão econômica. Existe uma dimensão cultural também, um acesso a bens culturais que vai marcar e vai ser muito importante para definir classes sociais, né? Porque o acesso a determinados bens culturais, uma determinada educação, vai possibilitar sucesso ou não, por exemplo, na vida acadêmica, na vida de estudos de uma pessoa. Então, o fato de, em determinado momento, uma família ter acesso a bens de consumo, poder comprar parcelado, a não perder de vista um carro novo ou uma geladeira, embora isso seja muito importante, o fato, às vezes, dele não ter acesso a um capital cultural não definiria ele como alguém que teria tido mobilidade social, né? Então é importante entender essas críticas também. Então, podemos pensar aí que, embora o ideal da nossa sociedade, a sociedade moderna, inclusive a sociedade brasileira, seria, de maneira formal, pensar essa sociedade como uma sociedade igual em oportunidades, na verdade, essa sociedade, ela, embora seja formalmente igual em oportunidades, uma série de relações diferenciadas não cria o quê? Uma desigualdade de condições. Então, tem o aspecto, sim, da vida econômica, mas nós estamos pensando aqui, segundo essa diferenciação entre vários níveis de desigualdade, é que, por exemplo, um homem branco pobre e um homem negro pobre teriam condições desiguais. Por quê? Porque nós estamos pensando, né, na relação desses três conceitos, que é estrutura, estratificação e mobilidade social. Vou deixar, como sempre, para vocês aí, né, a nossa bibliografia, quais são os livros que discutimos hoje, né? Não todos, obviamente, citei aqui mais alguns. Em relação ao livro didático, nós temos aí o Sociologia em Movimento e o Sociologia Hoje. Deixo aí e recomendo muito para aprofundamento ler a obra do Raimundo Faro, Os Donos do Poder, onde ele trabalha essa ideia de estamentos, né, que vazou para a sociedade moderna brasileira. É uma leitura obrigatória para a compreensão do Brasil, embora já uma série de autores apresenta aí, algumas críticas, mas é uma obra importante e fundamental. Bom, agradeço para vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigado e até a próxima.